Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O vento gélido de janeiro varria as grandes janelas panorâmicas da cobertura Sterling, fazendo as cortinas de veludo bordô dançarem. Lá dentro, o contraste era impressionante, aconchego, luxo e uma aparente calma. Cada objeto parecia contar uma história de poder e riqueza. Esculturas contemporâneas de prata, pinturas abstratas, sofás de couro creme perfeitamente alinhados. Nesse ambiente opulento, Sophie, uma jovem de olhos gentis e ar discreto, tentava acalmar o caos habitual das crianças Sterling. Ela ajeitou a gravata frouxa de uma delas, endireitou o laço do chapéu de outra, tudo isso enquanto tentava esboçar um sorriso educado. Seu olhar denunciava o cansaço do trabalho árduo e o peso de uma hierarquia invisível. De repente, a porta da sala de estar se abriu com um estrondo. Clara Sterling, esposa de Ethan, irrompeu na sala como uma chama vermelha. Seu olhar penetrante e calculista encontrou imediatamente o de Sophie. A tensão aumentou, quase palpável no ar quente do ambiente. Sophie disse Clara com a voz doce como mel, mas cortante como uma lâmina. Eu realmente não entendo como você pode tratar meus filhos assim. Sophie sentiu o coração apertar. Ela sabia que qualquer tentativa de defesa seria inútil. Clara tinha um talento especial para inverter situações e humilhar os outros. Sempre com um sorriso perfeitamente controlado. Clara aproximou-se, os saltos a tilintar no mármore, enfatizando cada palavra como um veredicto. Apontou para as crianças que a olharam confusas e em silêncio. E olha só para eles. Isso não é uma creche que você está administrando, Sophie. Você está fazendo eles parecerem ridículos. Sophie baixou os olhos, as mãos trêmulas agarrando a manta de um bebê. Vergonha e angústia a paralisaram, mas ela não chorou. Ela havia aprendido a suportar, a se tornar invisível em um mundo onde dinheiro e poder determinavam o valor de uma pessoa. Ethan, o marido, estava lá nas sombras, observando a cena com uma calma perturbadora. Seus olhos, normalmente calorosos na presença de Sophie, brilhavam com uma nova intensidade. Ele sentia cada palavra que Clara proferia como um insulto não apenas a Sophie, mas também aos seus princípios. Respirou fundo, como se tentasse conter a tempestade que se formava dentro dele. Então, com passos calculados, ele avançou. O silêncio caiu sobre a sala como um pesado manto. Todos os olhares se voltaram para ele. Clara, disse ele com a voz baixa, mas gélida. Eu pensei que fôssemos casados, não que estivéssemos fazendo nossos funcionários parecerem monstros na frente de nossos filhos. A sala pareceu prender a respiração. Clara, atônita, sentiu seu poder vacilar. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu perturbada por um silêncio mais poderoso do que qualquer palavra. Sophie ergueu timidamente os olhos e encontrou o olhar de Ethan. Naquele olhar havia justiça, respeito e uma promessa silenciosa. Ninguém, nem mesmo Clara, teria o direito de menosprezá-la ali. As crianças, por sua vez, compreenderam imediatamente que a dinâmica havia mudado. O medo e a humilhação deram lugar a um respeito silencioso pela jovem babá, que até então nunca ousara levantar a cabeça. Nessa cobertura suntuosa, um momento mágico acabará de acontecer. O poder das palavras e dos silêncios mudará o rumo do dia, e talvez a vida de todos os envolvidos. Na manhã seguinte, a cobertura Sterling parecia irreal sob a pálida luz do sol de inverno. Sophie entrou na sala de estar carregando uma bandeja com cafés da manhã cuidadosamente preparados. Ela queria começar o dia tranquilamente, evitando qualquer confronto. Mas não contava com Clara, que já estava de pé com os braços cruzados e um sorriso forçado no rosto. Sophie, disse Clara com a voz suave mas incisiva. Ontem você ousou levantar a cabeça na minha frente. Como ousa? Sophie sentiu um aperto no estômago. Ela nunca havia buscado conflito, mas, pela primeira vez, ousou responder, timidamente porém com dignidade. Não tive a intenção de desrespeitá-la, senhora Sterling. Estou apenas fazendo o meu trabalho. Clara soltou uma risada fria. Seu trabalho? Seu trabalho é fazer o que eu mando e sorrir, nada mais. Ontem à noite você me desafiou. Antes que ela pudesse continuar, Ethan apareceu, emergindo das sombras como um juiz silencioso. Ele colocou as mãos na beira da mesa, seu olhar penetrante fixo em Clara. Clara, disse ele, calmo, mas implacável. Não cabe a você decidir o que é respeitoso ou não nesta casa. Sophie está fazendo o trabalho dela, e está fazendo bem. O riso de Clara congelou. Ela estava acostumada a que tudo obedecesse à sua vontade, e nunca ninguém, nem mesmo seu marido, a havia contradito tão claramente. Ethan então se virou para Sophie, e seu olhar se tornou terno. Sophie, você não tem nada a temer aqui.
Vou garantir que você seja tratada com o respeito que merece. Uma mistura de alívio e gratidão invadiu Sophie, mas ela sabia que o dia não seria fácil. Clara, humilhada e furiosa, iria se vingar. E de fato, algumas horas depois, enquanto Ethan estava em uma reunião, Clara ordenou que Sophie preparasse uma apresentação ridícula para as crianças. Um jogo educativo extravagante, impossível de fazer sozinha. Apesar do medo, Sophie decidiu aceitar o desafio. Ela passou horas organizando as atividades, usando sua engenhosidade e paciência para transformar o projeto em algo magnífico. As crianças riram e brincaram, maravilhadas com seu talento. Quando Ethan chegou em casa, entrou na sala de estar e parou abruptamente observando a cena. As crianças sorriam alegremente, e Sophie irradiava orgulho apesar do cansaço. Ele olhou para Clara, que tentava disfarçar a derrota com um sorriso forçado. Isso é impressionante, disse Ethan simplesmente. Você não só aceitou o desafio, Sophie, como também mostrou que paciência e coragem podem alcançar. Clara mordeu o lábio. Pela segunda vez em 2 dias, ela havia sido contrariada e enganada. Desta vez, não se tratava de uma simples humilhação. Era uma lição pública e todas as testemunhas, incluindo as crianças, viram quem detinha o verdadeiro poder na casa. Sophie sentiu uma onda de triunfo percorrer seu corpo. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia mais invisível. E em seu coração, uma pequena faísca se acendeu. Talvez ali, ela não fosse apenas uma simples babá. Talvez ela também pudesse ser injustamente subestimada, mas jamais derrotada. A tensão na cobertura dos Sterling atingiu um novo ápice. Clara, humilhada pelo sucesso de Sophie no dia anterior, não suportava ver a jovem sorrir ou demonstrar confiança. Passou a manhã sussurrando críticas às crianças, na esperança de desestabilizar Sophie. Escute com atenção o que estou dizendo, Clara sussurrou, tentando minar a autoridade de Sophie. Você deve sempre seguir minhas instruções, caso contrário, tudo estará arruinado. Sophie, calma mas concentrada, ignorou as provocações. Ela sabia que ceder às provocações só pioraria as coisas. Mas Clara não estava disposta a desistir tão facilmente. Depois do almoço, ela arquitetou um plano para humilhar Sophie publicamente. Convidou várias amigas influentes para uma demonstração dos talentos dos filhos dos Sterling, na esperança de mostrar que a babá não estava à altura da tarefa. Sophie foi informada sobre a apresentação naquela tarde. Suas mãos tremeram levemente, mas ela respirou fundo. Sabia que ceder agora seria autodestrutivo. Decidiu transformar o desafio em uma oportunidade. Quando os convidados chegaram, a sala de estar estava animada, mas silenciosa e tensa. Clara estava radiante, confiante, convencida de que Sophie fracassaria e que todos viriam suas supostas falhas. Sophie começou a guiar as crianças com paciência e criatividade. Cada atividade, cada gesto, cada sorriso das crianças parecia desafiar Clara. Os convidados estavam cativados. O riso das crianças, as travessuras engenhosas que Sophie havia preparado. Tudo isso ofuscava completamente as intenções maliciosas de Clara. No momento crucial, Clara tentou um último ataque. Ela derrubou uma bandeja de bolos para causar pânico e humilhar Sophie na frente de todos. Mas Sophie reagiu com calma e rapidez, restabelecendo a ordem antes que alguém percebesse a bagunça. As crianças aplaudiram e os convidados gargalharam enquanto o espetáculo se transformava num momento mágico em vez de um desastre. Naquele exato momento, Ethan entrou na sala de estar. Seu olhar percorreu a cena, e um silêncio instantâneo se abateu sobre o cômodo. Clara, ainda corada de raiva e vergonha, sentiu seu plano desmoronar diante de seus olhos. Ethan colocou a mão no ombro de Sophie e disse com uma voz firme mas gentil: "Era isso que eu queria que todos vocês vissem. Coragem e competência não são medidas por críticas ou obstáculos, mas sim por como você os supera." Sophie demonstrou exatamente isso. Os convidados, impressionados, voltaram toda a sua atenção para Sophie. Clara, apavorada com a admiração pública que Sophie recebia, paralisou, sem conseguir dizer uma palavra. Pela segunda vez, ela compreendeu que havia subestimado alguém muito mais forte do que ela. Sophie sentiu o coração disparar, mas desta vez não era o medo que o impulsionava, era o orgulho e uma sensação de triunfo inesperado. Ela não só sobrevivera aos planos de Clara, como também conquistar o respeito de todos na sala. E no fundo, ela sabia que com Ethan ao seu lado, nenhuma humilhação jamais a destruiria novamente. Na manhã seguinte, o clima na cobertura dos Sterling estava tenso. Clara, humilhada por 2 dias seguidos, decidirá mudar de tática. As críticas públicas não tinham funcionado. Era a hora de atacar Sophie onde ela era mais vulnerável, em seu passado e em sua dignidade pessoal.
Sophie, Clara começou num tom falsamente doce, enquanto a jovem servia o café da manhã. Sabe, seus pais deveriam ter lhe ensinado certas boas maneiras. Sophie sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Clara estava insinuando que sua criação e posição social eram defeitos, uma maneira sutil porém cruel de diminuí-la. Contudo, em vez de responder, Sophie calmamente pousou os pratos e fez o que fazia de melhor, manter a calma e responder com dignidade. Senhora Sterling, eu não escolhi meu passado, mas escolhi agir com respeito e coragem todos os dias. Acho que é isso que realmente importa. Clara, furiosa com a compostura de Sophie, decidiu ir mais longe. Ela convocou as crianças para uma brincadeira especial, e sutilmente avisou Sophie, ela teria que ficar sozinha para supervisionar a atividade. A ideia era simples, mas cruel. Uma armadilha onde Sophie correria o risco de pagar um mico na frente de todos, sem ninguém para apoiá-la. Quando chegou a hora, Sophie entrou na sala de jogos e descobriu um caos meticulosamente orquestrado por Clara, crianças em pânico, decorações caídas e um plano que parecia impossível de executar sozinha. Ela respirou fundo, analisou rapidamente a situação e, quase que magicamente, transformou o caos em ordem. As crianças riram, se divertiram e participaram com entusiasmo de todas as atividades. Foi então que Ethan entrou. Um dos criados lhe havia informado que Clara estava tramando algo contra Sophie. Sua chegada foi como um trovão na sala de estar. Clara, disse ele num tom que não admitia contestação. Mais uma vez, você tentou menosprezar alguém e mais uma vez falhou. Então ele se voltou para Sophie, com um olhar ao mesmo tempo protetor e admirador. Sophie, você não apenas manteve a calma. Você transformou um ataque pessoal em uma vitória retumbante. Esse é o tipo de força que inspira respeito e verdadeira liderança. Os convidados presentes que haviam sido convocados por Clara esperando presenciar a humilhação de Sophie, ficaram agora atônitos. A reviravolta era completa. Aquela que eles queriam esmagar acabará de triunfar diante de todos. Clara, vermelha de raiva e constrangimento, soube naquele instante que não podia mais competir com Sophie, nem mesmo desafiar a autoridade de Ethan. Pela primeira vez, sentiu-se impotente e paralisada num silêncio carregado de consequências. Sophie, por sua vez, sentiu o coração aliviar. Ela havia aprendido uma lição valiosa. Respeito não se exige, se conquista, e às vezes, é reconhecido por meio da coragem e da integridade. Mesmo diante da crueldade mais calculada. Nessa casa onde o luxo e o poder dominavam tudo, uma nova dinâmica acabava de se instaurar. Sophie não era mais apenas a babá tímida. Ela havia se tornado uma força a ser reconhecida. Alguns dias depois, a cobertura dos Sterling estava silenciosa. Clara, ainda humilhada e frustrada por seus fracassos recentes, remoía em seu escritório, incapaz de elaborar uma nova estratégia. Mas Sophie continuava seu trabalho com paciência e determinação, guiando as crianças com delicadeza e competência, mantendo-se calma diante das provocações de Clara. Naquela manhã, Clara decidiu testar Sophie pela última vez. Ela anunciou que Ethan receberia um investidor importante para o almoço e que Sophie deveria preparar toda a refeição e arrumar a mesa da recepção. A intenção era clara: pressionar Sophie e provocar um erro que arruinasse sua credibilidade. Ciente do desafio, Sophie não se deixou abalar pelo medo nem pelo nervosismo. Planejou meticulosamente cada detalhe, utilizando suas habilidades de organização e seu espírito criativo. Transformou a tarefa designada em uma criação perfeita, mesclando elegância e aconchego, surpreendendo todos os convidados. O almoço começou. Os convidados, impressionados com a perfeição e o requinte da apresentação, elogiaram Sophie abertamente. Clara, embora estivesse por perto, permaneceu paralisada, incapaz de responder. Cada elogio a Sophie era como um golpe em seu orgulho. Mas o momento decisivo chegou quando Ethan se levantou e fez um discurso improvisado. Hoje gostaria de enfatizar algo importante. O verdadeiro mérito não se mede pela riqueza ou pelo status social, mas sim pela coragem, competência e integridade. Sophie demonstrou tudo isso e muito mais. Ela merece não apenas o nosso respeito, mas também a nossa admiração. Ao ouvir essas palavras, Clara sentiu o rosto corar de vergonha e raiva. Todos na sala, até mesmo os convidados que passavam, entenderam que Sophie acabará de triunfar definitivamente sobre a crueldade e as maquinações de Clara. Sophie, por sua vez, sentiu uma onda de alívio e orgulho a invadir. Ela compreendeu que sua paciência, dignidade e coragem não só lhe haviam rendido o respeito de Ethan e das crianças, como também lhe haviam estabelecido uma autoridade moral indiscutível na casa. Naquele dia, uma mudança irreversível ocorreu na cobertura dos Sterling. A babá tímida e humilde se tornou uma mulher respeitada.
invencível diante da humilhação e admirada por todos. Clara, por sua vez, finalmente teve que aceitar que o verdadeiro poder não residia em intrigas ou desprezo, mas na força interior e na dignidade. E enquanto Sophie guardava o último prato, um leve sorriso surgiu em seus lábios. Ela sabia agora que nada nem ninguém jamais a faria se sentir inferior novamente. Nesta casa de luxo e poder, ela havia encontrado seu verdadeiro lugar, o de uma heroína silenciosa, porém inegável.